A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo prossiga com você. Que o Espírito Santo continue com você e que você continue crescendo no entendimento, na compreensão, na santificação ou desenvolvendo a sua salvação a contento, desenvolvendo a sua salvação de acordo na forma da expectativa de Deus. Amém? Vamos voltando a meditar na palavra do Senhor e desta feita eu quero tomar um texto que está em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 9, eu quero ler do versículo 24 até o versículo 27, que é o último versículo deste capítulo, e eu quero ler na Nova Almeida atualizada. Quero dar um título primeiro a esta mensagem de hoje: a disciplina para o bom combate. Amém? O texto diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Outras traduções vão dizer, e o reduzo à servidão. Amém? Aqui Paulo utiliza a figura do atletismo, muito comum na Grécia Antiga, onde originou-se os esportes olímpicos, ainda hoje praticados mundo afora, até porque ali ele estava falando a gregos. Ele então utiliza a figura das corridas, que transmite uma imagem bem clara da carreira da fé, que necessita ser uma corrida de maneira que cresçamos equilibradamente. Para tal, precisamos de disciplina, vida abundante com Deus, jejum, oração, estudo sistemático da palavra de Deus. Eu gosto da expressão usada por Pedro em sua primeira carta à igreja, quando ele diz segundo, ele diz, e aqui segundo a Almeida Corrigida e Fiel, capítulo 2, versículos 2 e 3. Versículo 2, que diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui a palavra vades, embora seja a forma conjugada do verbo ir na terceira pessoa do plural, do modo subjuntivo presente, dá a impressão de estarmos gerundiando, para usar aqui uma licença poética. Nada gramatical, só impressão fonética mesmo. Dá um sentido de progressão, de gradação, algo que vamos atingindo sequencialmente, como o que também Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura plena, não é? Ou da plenitude de Cristo. Algo como de fé em fé, ou desenvolvendo a vossa salvação, de Filipenses 2,12, né? Quando o apóstolo escreve, desenvolvam a sua salvação. Então a carreira é algo que fala de um percurso, que no caso da fé, só termina com a volta de Cristo ou com a nossa ida para Ele. Paulo diz a Timóteo: acabei a carreira, ou completei a corrida, ou completei a carreira e guardei a fé. A Bíblia Nova Almeida atualizada, no texto de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículos 7 até o versículo 8, versículo 7, versículo 8, consequentemente, vamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, outras traduções vão dizer justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então nós precisamos, no mínimo, ser imitadores do apóstolo São Paulo, se queremos a vida eterna como recompensa da nossa carreira. Amém? A Bíblia Nova Almeida atualizada, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos
tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Almeida Corrigido Fiel diz com paciência, não é? Aqui com perseverança, e Almeida Corrigido Fiel diz com paciência. A carreira que nos está proposta. Nós vemos e aprendemos aqui ainda que a paciência, que é um aspecto fundamental do domínio próprio, é também imprescindível para a carreira que estamos correndo. Nesta última porção do texto sagrado que nós lemos, né, essa referência aparece bem claramente. Mas no texto que lemos como alicerce para a mensagem de hoje, o texto da carta aos Coríntios, né, nós vemos que ela aparece de maneira mais implícita, quando Paulo escreve que devemos submeter o nosso corpo à disciplina através de uma corrida equilibrada, paciente, para conseguirmos alcançar o objetivo que é a vida eterna, para combater o bom combate. Amém? O esmurrar o corpo é o equivalente para torno o meu corpo escravo, ou um servo da vontade do meu espírito. O reduzo a um agente a serviço do meu eu espiritual. Não podemos, portanto, deixar o nosso eu natural dominar, reinar em nós que somos espirituais. O que está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19, parte C, estou crucificado com Cristo, tem que ser o nosso lema de vida, o lema de vida do cristão, não é? O texto de cabeceira do cristão. Então, Paulo está falando da necessidade da disciplina para a fé cristã, como jejum, oração, por exemplo, que vai nos levar a um nível de relacionamento com o Espírito Santo capaz de nos dar uma outra visão, outro entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Quer dizer, vai gerar em nós crescimento, vai gerar em nós avivamento. E o crente precisa ser um ser avivado. Amém? Visto que o Espírito vivifica naturalmente estando presente. Se você tem o Espírito Santo, você é um cristão avivado. Amém? Amados, nós vamos orar agradecidos ao Senhor pela palavra que nos concedeu neste dia para a meditação nossa e que nós possamos crescer no entendimento a partir de mais essa etapa dos nossos estudos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo que nos tem dado aqui através desses canais, ó Pai, por meio do Teu Espírito e a Tua Palavra, que tem nos dado entendimento, visão, tem nos dado a conhecer da Tua vontade para as nossas vidas, tem nos dado condição de continuarmos caminhando, de continuarmos desenvolvendo a nossa salvação, continuar percorrendo, ou fazendo o percurso da nossa história, amparado pelas instruções do Espírito que nos guia em toda a verdade. Pai, nós agradecemos por cada alma, por cada vida que aqui tem buscado conhecimento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz.